Capítulo 5. Mas se ele não for curado nem mesmo desta forma, então que o abade use a faca da amputação, de acordo com as palavras do apóstolo: expulsai o maligno do vosso meio, deixai-o partir, para que uma ovelha doente não contamine todo o rebanho. Regra de São Bento, capítulo 28. Sob o olhar fulminante de seus antigos irmãos, Blacktooth finalmente deixou sua cela com sua pequena trouxa e seguiu para o pátio ensolarado onde a carruagem do diácono vermelho estava sendo preparada para a partida. Enquanto ajudava o cocheiro a amarrar seus parcos pertences no topo da carruagem, ouviu a voz de Sincal, fora de sua vista, conversando com um postulante recém-chegado que trabalhava na biblioteca. Ele tentou a persuasão no início, eu admito, explicou seu ex-camarada. E quando a persuasão não o tirou de lá, ele tentou a violência. E quando a violência não o tirou de lá, ele tentou a sodomia. Ouvi isso de uma testemunha. Mas a sodomia também não o tirou de lá, nem o roubo, nem a fuga. Então ele inseriu uma glosa em uma cópia do venerável Buedulus. Sem atribuição, ofegou o bibliotecário assistente. Desprezível, não é? Disse Sincal. Não era Buedulus, uivou Blacktooth. Era apenas Duren. Blacktooth viajou com o cocheiro enquanto avançavam aos solavancos pela estrada norte em direção aos desfiladeiros das montanhas. Ele não olhou para trás, para a abadia, nenhuma vez. O machado estava com eles, às vezes conduzindo a carruagem quando Santa Loucura montava o cavalo do cardeal, às vezes viajando dentro da carruagem quando o cardeal escolhia ir na cela. Tanto Vochin quanto o nômade tratavam o monge desonrado com cortesia, mas ele interagia o mínimo possível com Bramponi ou seu companheiro clérigo. Uma manhã, quando já estavam há 3 dias na estrada, Vochin lhe disse: Você se esconde de cardeal. Por que evita? Você sabe que ele salvou seu pescoço lá atrás. Abade torcer como galinha, mas cardeal salvar você. Por que você tem medo dele? Blacktooth começou a negar, mas ouviu o cantar de um galo interior. Vochin estava certo. Para ele, Bramponi representava a autoridade da igreja, anteriormente exercida por Dom Gerard, e ele estava cansado da obediência que fora forçado a jurar novamente para se salvar. Mas era necessário separar o cargo do homem. Após os comentários de Vochin, ele parou de se esquivar de seu salvador, e passou a trocar cumprimentos educados pelas manhãs. Mas o cardeal, percebendo seu desconforto, na maior parte do tempo ignorava sua presença durante grande parte da viagem. Às vezes, Vochin e o nômade lutavam ou duelavam por esporte com bastões. O nômade o chamava de machado, o que ninguém na abadia ousara fazer, e Vochin parecia não se importar com o apelido, contanto que não fosse precedido por irmão. Apesar de sua idade e aparente fragilidade, o machado era o vencedor inevitável dessas disputas à luz da fogueira, e fazia o nômade parecer tão desajeitado que Blacktooth certa vez aceitou uma oferta para tentar esgrimir com o cocheiro usando bastões. O cocheiro, nada desajeitadamente, golpeou-o 6 vezes e o deixou sentado nas cinzas quentes enquanto Vochin e o cardeal riam. Deixe que Vochin o ensine, disse Bramponi. Em Valana, você pode precisar se defender. Você viveu em um claustro e está amolecido. Em troca, você o ajuda a trabalhar o sotaque dele de Roquemont. Blacktooth protestou educadamente, mas o cardeal foi insistente. Então,
as lições de esgrima e de idiomas começaram. Você pronto morrer agora? Perguntava o irmão Machado alegremente no início de cada sessão, como se sempre perguntasse isso aos seus clientes. Depois, conversavam bastante em Roquemont. Mas foi com Santa Loucura, Pequeno Urso, o cocheiro, que Blacktooth se sentiu mais à vontade, considerando-o um servo sem patente ou status, e os dois iniciaram uma amizade. Seu nome em nômade era Shur, Osli, Gun, e ele chamava Blacktooth de Nimmi, que em nômade se aproximava da palavra garoto, significando alguém que ainda não havia passado pelos ritos de passagem para a idade adulta. Blacktooth era pouco mais jovem que Santa Loucura, mas não se ofendeu. É verdade, ele pensou, sou um adolescente de 35 anos. Assim o abade o havia lembrado. No que dizia respeito à experiência no mundo, ele poderia muito bem estar na prisão desde a infância. Mas, assustado com um futuro incognoscível, ele já sentia saudades daquela prisão. A vida no mosteiro não havia sido, de fato, partes iguais de oração, trabalho duro e servilismo, como ele dissera a si mesmo. Ele havia feito coisas lá que amava fazer. Ele amava a oração formal da igreja. Ele cantava bem e, embora tentasse fundir sua voz com a do coro, a sua era o claro tenor que se definia pela sua ausência quando o coro se dividia em dois grupos cantando os antigos salmos em um diálogo de versos e respostas. O grupo sem Blacktooth sentia a falta dele. E em 3 ocasiões, quando houve convidados importantes na abadia, Blacktooth, a pedido do abade, cantara sozinho para todos uma vez na igreja e 2 vezes no jantar. No refeitório, ele cantara canções nômades com seus próprios arranjos ligados a memórias da infância. Ele se recusava a se orgulhar disso, mas seu Satã se orgulhava de qualquer maneira. Enquanto esteve na abadia, ele construiu um instrumento de cordas muito semelhante ao que seu pai lhe dera. Ele disfarçou sua origem nômade nomeando-o em homenagem à cítara do rei Davi, mas pronunciando-o Getara. Estava entre os poucos pertences que trouxera consigo, e ele o dedilhava um pouco durante a viagem, quando Bramponi estava longe em seu cavalo. Ele tinha aversão a fazer qualquer coisa que pudesse fazê-lo parecer ridículo para Bramponi, e se questionava sobre essa aversão. Parte do território reivindicado por direito de conquista como parte da província de Texarkana não era bem definido, e a área mal demarcada entre as nascentes dos rios Byghost e Nadian e as montanhas a oeste era uma espécie de terra de ninguém, onde uma guerra de baixa intensidade persistia por vezes entre pobres tribos fugitivas dos gafanhotos que haviam se recusado a adotar a agricultura, foragidos nômades, também em sua maioria refugiados gafanhotos, e a cavalaria de Texarkana, às vezes acompanhada por grupos de guerra dos cães selvagens em perseguição a saqueadores. O grupo do cardeal contornou cuidadosamente a borda oeste dessa área, pois Bramponi alegava sem muita explicação que as montanhas, especialmente a úmida e fértil cordilheira de Sucamin, eram bem defendidas por exilados do leste, de origem não nômade. Também era verdade que os nômades eram supersticiosos em relação a montanhas e ficavam longe de suas alturas. A trilha levava pelo sopé das montanhas, e as noites eram frias. Mas havia muito mais vida ali do que no deserto ao redor. De ocasionais macieiras de cavalo e carvalhos rasteiros, a flora começou a proliferar e a crescer mais alta. Desprovidas de folhagem no momento,
árvores de algodão, salgueiros e feijão catalpa floresciam adjacentes aos leitos dos riachos, enquanto no alto das encostas na vedas das montanhas era possível distinguir os tracos de puldaruças coníferas cobertas de neve. Havia vários riachos para vadear, alguns correndo para o leste, filetes de água contornados por gelo, e alguns eram meras valas secas que só fluiriam durante uma enxurrada relâmpago no sopé da montanha. O degelo da primavera mal havia começado. Todos os riachos, exceto os maiores, evaporariam nas terras secas a leste, onde uma criança pequena poderia caminhar através da chuva de um ano inteiro sem molhar os joelhos. À medida que ganhavam altitude em sua jornada para o norte, começou a nevar levemente. O nômade pegou o garanhão e começou a explorar trilhas secundárias. Antes do anoitecer, ele retornou com notícias de algumas construções abandonadas a menos de 1 hora da estrada principal. Então eles saíram da rodovia papal e dirigiram alguns quilômetros por uma trilha acidentada até chegarem a um vilarejo em ruínas. Várias crianças com manchas na pele e um cachorro com 2 caudas fugiram para suas casas. Bramponi lançou um olhar interrogativo para Shurgan, que disse: "Não havia ninguém aqui quando estive aqui há algum tempo." "Eles estavam se escondendo de um nômade óbvio", disse o diácono vermelho, sorrindo. Mas então uma mulher com um olho azul grande e um olho vermelho pequeno saiu de uma cabana para encontrá-los com uma lança e os dentes arreganhados. Um corcunda com um mosquete mancou rapidamente atrás dela. Blacktooth sabia que o cardeal tinha uma pistola bem escondida no estofamento, mas não mexeu nela. Ele olhou ao redor para meia dúzia de pessoas com aparência doentia. "Janice", ofegou o padre Elaiden, que acabara de acordar de um cochilo na carruagem. Não havia desprezo em sua voz, mas era a palavra errada para ser pronunciada no momento. Esta era obviamente uma pequena colônia de deficientes genéticos, fugitivos do superpovoado Vale dos Mal-Nascidos, que agora era chamado de Nação Vatita, já que suas fronteiras foram fixadas por um tratado. Havia bolsões de tais fugitivos por toda a terra, e eles estavam geralmente em guerra defensiva com todos os estranhos. O corcunda levantou o mosquete e mirou primeiro em Shurgan, que estava dirigindo, depois em Blacktooth. "Vocês dois", disseram. "E os outros lá dentro, saiam." A voz da mulher ganhou na versão do Vale do dialeto Ozark, confirmando suas origens. Ela era tão perigosa quanto um vira-lata açoitado, Blacktooth sentiu. Ele podia cheirar o medo. Todos obedecerão, exceto o machado, que havia acabado de sumir. O carrasco estava montado no cavalo de Bramponi apenas alguns momentos antes. Ao chamado da mulher, uma jovem loira veio e os revistou em busca de armas. Ela era adorável e dourada, sem defeitos aparentes, e Blacktooth corou quando as mãos macias dela apalparam seu corpo. Ela notou o rubor dele, sorriu em seu rosto, empurrou-se contra ele, agarrou e apertou seu membro, e então saiu correndo com o rosário dele. A mulher chamou-a de volta com raiva, mas a garota ficou fora tempo suficiente para ter escondido as contas dele. Blacktooth tinha quase certeza de que a garota era uma spook, isto é, uma Glenn nascida no vale que se passa por normal. Ele se lembrou de histórias que ouvira sobre ogros, pervertidos, maníacos homicidas entre os genes. Algumas das histórias eram piadas sujas, e a maioria delas era contada por fanáticos. Mas, tendo ouvido as histórias, ele conseguia sentir a vergonha delas, mas não conseguia esquecer,
diante dessas figuras ameaçadoras, que uma ou outra das histórias se tornava realidade de tempos em tempos. Tudo era possível. Bramponi finalmente se mexeu, desceu da carruagem e, com certa majestade, colocou seu boné vermelho. Ele lhes disse: Nós somos homens da igreja de Valana, meus filhos. Não temos armas. Buscamos refúgio do clima e pagaremos bem a vocês por abrigo e pelo fogo de cozinhar. A velha pareceu não ouvi-lo. Pegue todos os pertences deles, de dentro e de cima, a mulher disse à garota no mesmo tom. O cardeal virou-se para a garota. Você sabe quem eu sou, e eu sei quem você é, disse-lhe. Eu sou Elia Bramponi, do secretariado. Ela balançou a cabeça. Você nunca me conheceu, mas sabe de mim. Não acredito em você, ela disse. Mova-se, disse a velha. A garota subiu na carruagem e começou a jogar para fora roupas e outros pertences, incluindo o Getara de Blacktooth, e então colocou a cabeça para fora e perguntou: livros? Esses também? A pistola escondida de Bramponi seria a próxima, pensou Blacktooth, enquanto se perguntava por que Bramponi insistia que era conhecido pela garota. Ele não era arrogante, não era um egoísta que esperava ser reconhecido em todos os lugares. Por enquanto, o cardeal encolheu os ombros e parou de protestar. Aparentemente, a garota nunca encontrou a pistola. De repente, um grito abafado veio da direção da maior cabana do grupo. A mulher deformada olhou ao redor. Um homem velho com pele manchada e cabelos brancos apareceu na porta. Atrás dele estava Voshin com o antebraço contra a garganta do velho. O machado conseguia quase se tornar invisível. Tendo circulado a vila e se aproximado por trás, ele ergueu sua espada curta para que vissem. Evidentemente este era o chefe da vila, pois a mulher e o corcunda imediatamente soltaram suas armas. Você não deve roubá-los, Linura, o velho repreendeu. Uma coisa é pegar as armas deles, mas ele se interrompeu quando Voshin o sacudiu e brandiu a espada. A mulher caiu de joelhos. A garota correu. Ela voltou com um forcado, disparou para trás de Bramponi e pressionou os dentes de metal contra as costas dele. Meu pai pelo seu padre, ela gritou para o carrasco. Guarde sua faca, Voshin, chamou Bramponi, e virou-se para encarar a garota. Ela o cutucou levemente no estômago e arreganhou os dentes cerrados em aviso. Vocês não são os filhos do Papa? Perguntou o cardeal, usando o antigo eufemismo para os mal-nascidos. Ele se virou, com os braços bem abertos, encarando cada um deles. Vocês machucariam os servos de Cristo e de seu Papa. Que vergonha, Linura, que vergonha, Aidrea, vaiou o velho. Vocês farão com que todos nós sejamos mortos ou levados de volta para Vatita agindo dessa maneira. Então para a garota, Aidrea, guarde isso. Cuide também dos cavalos deles, depois traga-nos um pouco de cerveja. Agora. A mulher mais velha abaixou a cabeça. Eu só queria revistar a bagagem deles em busca de armas. Guarde sua faca, sim, o cardeal disse novamente. Eu quero meu rosário e meu getara de volta, disse Blacktooth para a garota, que o ignorou. O velho avançou para beijar o anel do diácono vermelho, não encontrou nenhum e beijou sua mão em vez disso. Eu me chamo Jard. Esse é o nome da nossa família. Vocês serão bem-vindos a ficar na minha casa até que a neve pare.
Não temos muito o que comer agora, depois do inverno, mas a Hidre talvez possa matar um cervo. Ele se virou para a mulher idosa com o braço levantado como se fosse esbofeteá-la. Ela entregou o mosquete à garota e se afastou apressada. Trazemos milho, feijão e queijo de monge, disse Bramponi. Nós vamos compartilhar com vocês. Amanhã é quarta-feira de cinzas, então não precisaremos de carne. 2 de nós podem dormir na carruagem. Temos lounos para protegê-la do vento frio. Nós agradecemos e rezamos para que o clima nos deixe partir em breve. Por favor, perdoem a recepção rude, disse o homem manchado. Muitas vezes somos visitados por pequenos bandos de nômades, bêbados ou bandidos. A maioria deles é supersticiosa e teme a bandeira. Ele apontou para a bandeira amarela e verde que esvoaçava da empena de sua casa. Ela ostentava as chaves papais e um anel de 7 mãos. Como um aviso de proteção papal, havia se tornado a bandeira da nação vatita. Até aqueles que não a temem logo veem que não temos nada de valor, exceto uma garota, e nos deixam em paz, mas minha irmã não confia em ninguém. Mas há 3 dias, fomos visitados por agentes de Texark se passando por padres. Sabíamos que foram enviados para nos espionar, então estamos muito desconfiados. O que aconteceu? Eles queriam saber quantos de nós morávamos nestas colinas. Eu disse a eles que havia apenas mais uma família a 1/4 de hora de caminhada pela trilha. Eu os aconselhei a não ir lá atrás, que o garoto urso era perigoso, mas eles insistirão. Apenas 2 deles voltaram 1 hora depois, e estavam com pressa para ir embora. Você realmente acha que o Anegan perseguiria fugitivos do vale tão longe fora do Império? Nós sabemos que sim. Outros foram mortos mais perto da província. Piu-Piu-Ark explora o ódio das pessoas pelos genes e nos chama de criminosos porque abrimos caminho para fora do vale lutando. Alguns de seus guardas foram mortos. Enquanto desatrelavam os cavalos, Blacktooth notou 2 vacas com pelagens desgrenhadas em um cercado ao lado do celeiro. Não eram animais de fazenda comuns e pareciam ser gado nômade. Mas as vacas nômades já teriam chutado e esbarrado até abrir caminho pelas tábuas da cerca àquela altura, então ele concluiu que deviam ser híbridas. Ou animais Gene, como seus donos genes. Aliás, o gado nômade provavelmente descendia de algumas aberrações bem-sucedidas. Às vezes, raramente, um monstro aparente, fosse homem ou besta, provava ter um valor de sobrevivência superior. A hospitalidade dos genes melhorou acentuadamente após o começo ruim. Aparentemente não sendo da família de Jard, o corcunda havia desaparecido. Logo a Hidre havia matado um filhote de cervo, ela trouxe uma caneca com o sangue dele para a casa e a apresentou a Shurgan, que olhou para aquilo em um silêncio congelado. O cardeal estava ficando vermelho enquanto sufocava o riso. Quando o nômade olhou para ele, Bramponi escondeu a boca. Gan bufou para ele e pegou o sangue de cervo da garota. Rosnando para ela, ele franziu a testa vigorosamente e virou a caneca de um só gole. A garota deu um passo para trás como se estivesse impressionada. A risada do diácono vermelho explodiu e, após um momento, todos estavam rindo, exceto a Hidre. Bem, nômades bebem sangue, não bebem? Ela perguntou. Corando com as risadas, ela foi limpar o cervo. Alguns sim, disse Santa Loucura. Em ocasiões cerimoniais.
Após uma refeição noturna de carne de veado tenra, pão preto, ervilhas e canecas de cerveja caseira turva, eles conversaram novamente, aglomerando-se ao redor da fogueira na casa de Jard. Apenas o nômade estava ausente, fingindo falar pouco ou usar que, ele pegou seu rolo de cobertores e foi dormir cedo na carruagem após perder um sorteio por um lugar na casa. O outro perdedor foi Blacktooth, que ficou feliz em dormir longe de um carrasco, um cardeal, um padre louco e vários agouros, incluindo uma provocadora e bonita fêmea. O idioma comum entre eles era o Ouzarki, mas quando Shard fazia uma pergunta ao oriental, Voshin respondia em um idioma da igreja quebrado. Depois que isso aconteceu 3 vezes, Bramponi virou-se para ele e disse: Voshin, fale o idioma dos nossos anfitriões. Esse idioma é o Fala Vale Ouzarki da nação Vatita. O machado se ouriçou e encarou Bramponi, que o fitou calmamente. Fala Vale é o idioma dos nossos anfitriões, ele repetiu. Voshin olhou para o chão. O quarto estava em silêncio mortal. Ele olhou para cima, então, e disse num texarque impecável: Bom simplório, a resposta à sua pergunta é que por profissão eu era um marinheiro e um guerreiro. Mas em meus últimos anos eu cortei cabeças para o prefeito de Texarque. E como o senhor se rebaixou a isso, senhor? Perguntou uma voz fina de Aedrea. Voshin olhou para ela sem raiva. Nem descer, nem subir, ele disse num idioma da igreja ruim, então retornando para a língua dela, a morte é o caminho do guerreiro, garota. Não há honra nisso, nem desonra alguma, se a pessoa estiver apenas sendo ela mesma. Mas fazer isso para o Anegan. A expressão normal de Voshin era relaxada, alerta, prestes a sorrir, enrugada ao redor dos olhos, bem-humorada, perscrutadora. Mas agora estava tão congelada quanto um cadáver. Encarando a Aedrea, ele se levantou lentamente e fez uma reverência a ela. Blacktooth sentiu seu couro cabeludo formigar. Então o machado olhou para o diácono vermelho como se dissesse: Veja o que você me fez fazer, e saiu para dar uma caminhada na noite. Foi a última vez que o velho assassino resistiu a falar Ouzarki, mas Blacktooth percebeu que quando ele o fazia, sempre imitava o sotaque de Jard, e chamava aquilo de Fala Vale. Ele tratou a Aedrea com extrema cortesia durante a estadia deles. Não havia como confundir a amargura de seu arrependimento, mas arrependimento por quê? Blacktooth não tinha certeza. Após 2 dias de neve leve e intermitente, eles ficaram em Buraco do Arco, como os Shards o chamavam, por 6 dias, enquanto Shurgan passava a maior parte do tempo cavalgando para investigar as condições ao longo da trilha. Voshin também estava fora a maior parte do tempo, mas não dava conta de suas atividades, a não ser para o cardeal em segredo. Parecia melhor esperar até que outro tráfego passante começasse a abrir caminho nas imediações. Na segunda noite, eles se sentaram ao redor do fogo no centro do alojamento de Jard. Bramponi tentou extrair a história da família sem fazer muitas perguntas. Sua habilidade na conversa logo levou Shard a recontar as aventuras de sua família desde a fome e o êxodo. Houve uma tentativa de fuga em massa 10 anos atrás. Pelo menos 200 foram caçados e mortos pelas tropas de Texarque enquanto fugiam pelas florestas e subiam os leitos dos riachos até o topo da colina. Pelo menos o dobro escapou das tropas que estavam ali tanto para proteger o povo Vatita contra intrusos quanto para impedir a fuga dos Genis. O vale era mais que um vale,
era uma pequena nação que havia mantido o nome de seu local de origem até a conquista. Ninguém havia contado a população, mas Sharda chamava de 1/4 de milhão, fazendo Bramponi erguer uma sobrancelha. 50.000 era algo mais próximo do consenso popular. As abordagens para Vatita são bem guardadas pelo Anegan, mas as patrulhas não conseguiriam capturar tantos de uma vez, disse Shard. Provavelmente metade dos mortos foram mortos pelas tropas de Texarkee e os outros linchados por fazendeiros. A Hydrea, é claro, poderia ter escapado passando-se por normal, tornando-se uma spook. Minha filha é muito corajosa por permanecer conosco. Os spooks entre nós são os mais odiados e temidos. Eles podem se casar com normais desavisados e transmitir a maldição, dar à luz monstros. Quão seguros vocês estão aqui dos nativos? Bramponi perguntou. Eu imagino isso aqui como uma terra de bandidos. Era, e é, até certo ponto. A cidade mais próxima fica a 2 dias de distância. Eles sabem que estamos aqui. O padre nos visita todo mês, exceto no inverno. Ele e o barão governam a cidade. Não houve problemas. Apenas Dri vai para a cidade. Claro que ela usa a faixa verde na cabeça. Estamos ao sul da República de Denver, mas a igreja é mais respeitada aqui do que no Império. A rodovia papal é patrulhada, claro. Ainda assim, há criminosos ocasionais, mas eles estão procurando por mercadores viajantes. Não temos nada aqui que convide ao roubo. Há mais de vocês vivendo aqui perto. Você viu o Corcunda, Cortus? A família dele mora na porta ao lado. Mas a única família atrás de nós é a que tem o garoto urso. Shard, eu sou o secretário para assuntos eclesiásticos extraordinários. O velho olhou para ele com suspeita. Se você realmente é, então não precisa fazer tal pergunta. O monge podia sentir uma tensão beirando a hostilidade na sala, mas passou em silêncio. Parecia claro que Shard estava mentindo sobre a presença de outros genes na região. Depois que as louças foram lavadas lá fora na neve, Linura entrou e sentou-se ao lado, mas um pouco atrás de seu irmão. Então a Hydrea entrou e caiu de pernas cruzadas no chão ao lado de Blacktooth, que se mexeu inquieto e quase parou de ouvir. Ele queria seu rosário de volta. O cheiro de garota dela atiçava suas narinas. Seus joelhos brilhavam à luz do fogo. Quando ela percebeu o olhar dele, puxou um cobertor sobre o colo, mas sorriu brevemente nos olhos dele antes de voltar a prestar atenção na conversa. Lembrando que essa criatura recatada havia agarrado seu pênis no primeiro encontro, ele a cutucou. Rosário de volta, ele sussurrou ferozmente. Ela deu uma risadinha e o cutucou de volta, com força. Muitas vezes me perguntei sobre a vida no vale, o diácono vermelho estava dizendo. Há mais morte do que vida lá, em Milord Cardeal, respondeu Shard. Poucos que vivem lá querem arriscar dar à luz. Um nascimento normal é raro. A maioria morre. Outros são muito fracos para querer a vida. Se não fosse pelo influxo, Vatita logo estaria vazio. Influxo? De onde? Você deve saber, Milord. Bramponi assentiu. Muitas pessoas em famílias de linhagem registrada, no entanto, tinham descendentes amaldiçoados. Para não perderem seu registro junto aos guardiões de tais registros,
famílias sem medo da igreja matavam seus bebês mal-formados. Mas frequentemente havia crianças cujas deformidades podiam ser ocultadas por um tempo, e estas eram enviadas para o vale em uma idade mais avançada pelos mais devotos. Monjas e freiras frequentemente as traziam. As pessoas que viviam perto de Vatita odiavam e temiam os habitantes, especialmente os quase normais entre eles. Blacktooth notou que todos estavam olhando para a Idrea. Perdoe-me, filha, murmurou Bramponi quando encontrou os olhos dela. Eu não gosto de admitir, Chard estava dizendo, mas as patrulhas que guardam os desfiladeiros foram tanto nossos protetores quanto nossos carcereiros. Mas eles não fizeram nada para nos ajudar quando a fome chegou. E a igreja, disse o diácono vermelho. Ocupada demais com seu próprio cisma para ser de muita ajuda para alguém. Bem, claro que fomos isolados da proteção papal, mas o arcebispo de Texarkana enviou alguns suprimentos. Eu acho que ele não é um homem cruel, talvez apenas impotente. Você não pode imaginar quão impotente é o cardeal arcebispo Benefez, suspirou o padre Elaiden. Blacktooth olhou rapidamente para o padre, certo de que ele estava sendo sarcástico e queria dizer o oposto do que disse. Benefez tinha por trás de si o poder dos Anegans. E Elaiden falava Texarkana como um nativo, o que ele provavelmente era, embora seu domínio do nômade cão selvagem significasse que ele havia vivido muito tempo nas altas planícies. Meu rosário, sussurrou Blacktooth com raiva. Ela piscou para ele e sorriu. Eu o escondi no celeiro. Você pode tê-lo amanhã. A maneira como ela olhou para ele causou uma erupção de tesão, e ele sentiu seu rosto ficar vermelho. Blacktooth a temia. Muitas deformidades reapareciam, e muitas estavam conectadas geneticamente. Vários escritores haviam feito listas. Havia uma mutação na qual uma grande beleza física estava associada a um defeito no cérebro, cujo sintoma mais notável era o início da insanidade criminal alguns anos após a puberdade. Ele roubou um olhar para ela, mas ela o flagrou, passou a língua nos lábios e sorriu com deboche. Ela poderia não ser louca, mas era uma diaba. Ele queria ir para a carruagem e para a cama, mas estava com vergonha de se levantar no momento. Finalmente, ele risou para que sua ereção passasse e resmungou boa noite aos outros. A Idrea o seguiu até o lado de fora, mas ele fugiu para a latrina e depois saiu pela janela dos fundos. Imediatamente ele foi agarrado pelo corcunda e por outra criatura e arrastado em direção a outra casa com uma porta iluminada. Quase desmaiando de susto, ele ouviu o corcunda sussurrar com voz rouca que alguém precisava de absolvição. Mas eu não sou padre, ele protestou. Em vão. Eles o arrastaram para a casa do vizinho de Chard. O corcunda e seu companheiro soltaram Blacktooth depois de empurrá-lo para dentro, e ficaram bloqueando a porta. O monge só pôde sentar-se em um banquinho que lhe foi apontado, e dali aguardar os acontecimentos. Havia a luz da lareira e uma lanterna. Havia um velho enrugado com uma barba rala na sala, que disse se chamar Tempos. Ele apontou os outros. Havia sua esposa, Irene, cujo rosto era uma cicatriz permanente. Havia Olulata e Pustria, ambas fêmeas de aspecto agourento. O corcunda se chamava Cortus, e seu companheiro Barlo. Todos eram irmãos, primos ou meio-irmãos. Barlo tinha uma coceira terrível, especialmente na área genital.
Tempos gritou para que ele parasse de se masturbar, mas as palavras não tiveram efeito sobre a criatura. Deus, em sua sabedoria, havia dado a Olulata um pé deformado, embora em todos os outros aspectos ele tivesse lhe dado as proporções da imagem divina em sua mente de Deus em misericórdia. Mas o pé não era algo com o qual você gostaria de andar. Deus é assim, disse o pai. O pai havia lhe dado muletas. A ele, Deus havia dado 7 dedos, os quais exibiu ao monge, um terceiro olho inútil e 4 testículos com 2 pênis saudáveis, todos os quais ele exibiu. Pústria era meia-irmã de Olulata, de acordo com a melhor memória de sua fiel mãe sobre suas concepções sob o peso do mesmo progenitor. Pústria era deformada apenas pela cegueira, e a mãe Irene era parcial para com Pústria porque Pústria não conseguia ver o rosto da mãe, uma máscara de crostas da qual a mãe Irene não se orgulhava. Deus é assim, desde o dilúvio de fogo e gelo, disse o pai. Barlo precisava de absolvição, explicou Tempos, a fim de fazê-lo parar de se masturbar. Blacktooth explicou que não podia absolver ninguém, e que a absolvição não teria o efeito que Tempos desejava. Tempos foi irredutível. Blacktooth não teria permissão para sair até que realizasse o ato. Você me deixará ir então, imediatamente, ele exigiu. Tempos assentiu gravemente e fez o sinal da cruz no coração. Nimue fechou os olhos por um momento e tentou invocar um pouco de latim. Liber semper tecum, disse ele com a voz mais suave que conseguiu reunir. Ignition aqua interdictus tu. Semper super capitem tuum fecis descendantavium. Amém, disse Tempos ecoando essa maldição. Nimue levantou-se e saiu. Naquele momento, ele não estava particularmente envergonhado de desejar sofrimento eterno ao homem, de pronunciar uma sentença terrível de exílio, e de invocar sobre a cabeça de Barlu uma chuva perpétua de merda de pássaros. O Gleb que ainda estava coçando a virilha o seguiu à distância. Shurgan já estava dormindo. Blacktooth havia tirado a sorte com Voshin e perdido o terceiro lugar dentro de casa. Ele ficou aliviado que as coisas tivessem acontecido assim, especialmente depois de sua fuga das garras da família do Corcunda. Se ele tinha que dormir na carruagem fria, preferia dormir com o nômade. Embora, durante suas horas de vigília, ele tivesse perdido o medo do assassino de centenas, o irmão Machado ainda assombrava seus sonhos. Às vezes, ele sonhava que ele mesmo era o carrasco, cortando cabeças para a Negan com uma espada poderosa, mas naquela noite na carruagem, ele sonhou que era Pôncio Pilatos, e Voshin o carrasco estava ao lado dele como Marcos, o centurião, confrontado por um pretendente ao reino de Deus entre os nômades. Reis dos nômades eram comuns naqueles dias. Ele crucificou não um, mas 4 deles durante sua lucrativa carreira no sul do Texas, Judeia. O primeiro caso foi o mais difícil para ele, e triste. Blacktooth Pilatos era como um garoto matando seu primeiro servo. Como o pretendente era inofensivo, o caso foi amaldiçoado pelos escrúpulos de sua esposa. Ele queria libertar o primeiro. Foi mais fácil matar os que se seguiram, e certamente necessário para mostrar que reis eram feitos por Texarque e não por deuses tribais. Ele sempre lhes fazia a mesma pergunta. O primeiro não pôde ou não quis responder, e apenas ficou olhando para ele. O segundo a ser crucificado era mais falador. O que é a verdade? Perguntou Blacktooth. A verdade é a essência de todas as afirmações verdadeiras,
disse o segundo rei dos nômades. A falsidade é a essência de todas as afirmações falsas. Sem dizer nada, não há nem verdadeiro nem falso. Ofereço a vossa majestade o meu silêncio. Crucifiquem-no, disse Pilatos, com preconceito. E façam direito desta vez. Enrolem os braços e as pernas dele ao redor da cruz. É assim que aparece no Manual de Procuradores de Texarkee. Claro, isso não é suficiente para vocês, recrutas novos de hoje em dia. Vocês têm que saber o porquê. Bem, eu vou lhes dizer o porquê. Pregar as mãos na parte de trás da cruz é um princípio sólido de engenharia e uma política governamental sólida porque, quando você prega as mãos na frente, o peso do corpo fica pendurado nos pregos, eles rasgam, a menos que você também pregue o antebraço, mas quando você enrola os braços no topo da cruz e os prega por trás, o peso do corpo fica pendurado no braço na barra transversal, e o prego não faz nada além de manter o braço no lugar. Desse jeito, você pode esmagar melhor os ossos dele quando for hora de ir para casa depois do trabalho. Façam do jeito de Texarkee, homens, o jeito de Texarkee é o caminho eterno. Vamos executar a sentença com mais vivacidade desta vez. Salve o Anegan, disse Marcos, o machado. Salve Texarkee. Próximo caso. Pôncio sentiu-se melhor depois disso. Meio acordado a essa altura, ele sabia que estava sonhando, mas deixou o sonho continuar. A explicação boba do sujeito sobre a verdade provavelmente não tinha nada a ver com o silêncio do primeiro rei dos nômades, mas invocava ruidosamente o silêncio como política e, assim, tirou um pouco do amargor da lembrança que Pilatos tinha do meio sorriso daquele primeiro, que parecia dizer-lhe na época nada de filosófico, mas expressava uma regressão infinita e intimamente regressiva de eu que olho para você que olha para mim que olha para você. Sua esposa Aidrea havia se assustado com o mesmo olhar. Era talvez sexy, e por essa mesma razão insultante para aqueles cujo dever era ver tal escória como repugnante. O que é a verdade? Perguntou Pilatos ao terceiro rei dos nômades. Procure pérolas, porco de Texarkee. Blacktooth Pilatos não teve nenhum escrúpulo com aquele. Ele acordou pensando em Aidrea em vez disso e em seu encontro iminente em um palheiro. Uma brincadeira. Sonolento, ele lembrou-se de ter ouvido o irmão Gimpus argumentar que um distanciamento da paixão sexual era a essência da castidade, e que o distanciamento era possível sem a abstinência. O irmão Gimpus foi pego nu com uma viúva feia na vila que afirmava que pagava a ele toda quarta-feira pelo 8º sacramento. Descanse em paz, sussurrou Blacktooth contra o travesseiro.